Romanos 7. Sim. Nossa. Romanos 7, a gente viu aí até o versículo 12, se não me engano. E o pessoal que não acompanhou semana passada, a gente vai resumir o que a gente viu aí na semana passada, né? Vamos orar antes, para que o Senhor nos abençoe na exposição e a gente aprenda muito, tá? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Neste momento agora, Que o Senhor venha nos instruir, ó Pai, na tua palavra, venha nos dar graça para compreender a Sagrada Escritura. Faça presente Nos dá um entendimento, ó Pai, humildade para submeter a tua palavra, aquilo que ela diz, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Então, nós vamos agora, já nessa altura do capítulo 7, só se referir ao capítulo 6 e o 7. A gente vai deixar o 5 e 4, 3, 2, 1 para trás aí, né? A gente sempre faz aquele recapitulação. Agora a gente só vai falar do 6 e do 7. Só lembrando que no 6, Paulo tenta corrigir aquela falsa compreensão da graça de Deus, né? Lembra? Nós morremos para o pecado, rompemos com o pecado e não servimos mais o pecado como escravo. E aí ele fala que nós estamos debaixo da graça agora, não estamos mais debaixo da lei. Nós somos escravos da justiça e somos servos de Deus e não da desobediência mais. E não da desobediência mais, né? E aí no capítulo 7 ele vai tratar da questão da lei. Qual é a relação que a gente tem com a lei? Porque a gente viu que nos capítulos 3, capítulo 6, a forma como Paulo falava da lei podia gerar um tipo de má compreensão a respeito da lei. A gente até falou sobre isso, né? A lei não é ruim, ela só é um caminho que não traz salvação, mas ela não é ruim em si mesma. E no capítulo 7 Paulo vai tratar desse ponto, vai defender a lei e vai mostrar qual é o problema que existe em relação à lei. Não é a lei em si, é o homem pecaminoso e caído, e vai dizer que nós rompemos com a lei. Jesus morrendo na cruz, ele paga a penalidade da lei, nós quebramos esse vínculo com a lei, né? Então capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz que assim como o casamento é desfeito e a aliança do casamento é desfeita com a morte de um dos cônjuges, não é? Da mesma forma, quando Jesus morre na cruz, ele paga a penalidade da lei e nós também somos colocados fora dessa aliança com a lei, assim como a mulher que rompe com o marido por causa da morte, não é isso? A mulher pode casar com outro agora, né? Porque a lei do casamento já não impera sobre ela, né? Nós vimos isso. E aí Paulo fala que, libertados da lei, nós servimos em novidade do Espírito e não na velhice da letra. E depois dessa parte, do 1, que vai do 1 ao 6, Paulo entra no trecho aí do 7 ao 12 que nós vimos semana passada. Paulo vai defender a lei a respeito daquele ponto. Se a lei não pode salvar, se a lei realça as paixões pecaminosas, como ele disse no versículo 5, se a lei faz tudo isso, alguém poderia pensar que a lei era ruim ou pecaminosa, não é? E aí ele vai dizer que a lei não é pecado, não é pecaminosa. Aí só que ele vai dizer que se não fosse a lei eu não conheceria o pecado, não é isso? Só que o pecado toma ocasião do mandamento, versículo 8, e desperta em mim toda sorte de cobiça. E a ideia que a gente falou semana passada é que a lei proíbe certas coisas e o pecado se vale dessa proibição para instigar a desobediência. A gente viu a história da criança que põe o dedo na tomada, né? O pai fala para não pôr o dedo, ela vai lá e põe, porque parece que a proibição instiga nela um desejo de quebrar aquilo. A gente viu isso, né? A gente tem a tendência de quebrar a lei, e aquilo que é proibido, em certas circunstâncias, é revestido de uma certa atração que é maligna, não é? Principalmente se tratando da lei de Deus.
né? Aí Paulo fala do tempo em que ele vivia sem esse despertar da lei, porque a lei realça o pecado, né? Sem a sua consciência aí afligida pela lei. Versículo 9: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E Paulo percebeu que a lei, que ele era zeloso e até certo ponto tentava guardar, principalmente a parte externa, ele percebeu que esse mandamento que era dado para a vida, na verdade ele verificou que era para a morte. Porque quando a lei dizia para Paulo, não cobiçarás, ele cobiçava. É o que ele está dizendo aqui. Principalmente esse mandamento, que é um mandamento que toca o homem interior, não é? A parte interior do homem. Não cobiça, e Paulo se via cobiçando. Então, esse caminho de obediência que era para a vida, ele verificou que isso era para a morte. Em que sentido? Ele via que a lei condenava ele, porque ele não conseguia atingir esse padrão. Então, quando Paulo teve a consciência despertada pela lei, então pense no Paulo antes, com os rudimentos da lei lá, cumprindo algumas coisas, tranquilo, ele vivia. Só que aí a lei produziu aquela consciência nele de que ele morreria, porque ele não estava conseguindo de fato cumprir os mandamentos da lei. Então ele percebe que ele morre aí, né? E esse mandamento que era para a vida, ele verificou que era para a morte. Versículo 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que Paulo quer dizer? Que a lei não é pecado. O problema é que o pecado, ele usa da lei para instigar a desobediência, não é? Ele se vale do mandamento e a lei, quando veio na mente do apóstolo, e ele percebeu que ele realmente não cumpria, apesar de ser um fariseu, ele percebe que ele morre espiritualmente, né? Que a lei traz esse padrão que faz com que a gente, poxa, eu sou o cara que estou condenado, eu vou morrer, eu estou morto espiritualmente, porque a lei dá esse veredito para os pecadores, né? Mas no final, no versículo 12, ele conclui dizendo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, e responde a questão. Não é a lei pecaminosa, ela é santa, justa e boa. A questão é que eu não conheceria o pecado se não fosse por intermédio da lei. A lei realça o pecado, eu conheço o pecado, eu morro, e eu vejo que esse mandamento que era para a vida, eu percebo que é para a morte. E é óbvio que ele é um ai que nos conduz a Cristo, porque aí a gente crê por fé, não é? Ou pela graça, para receber Cristo Jesus e ser salvo sem as obras da lei. Então é nesse trechinho que a gente viu, né, as dificuldades que a gente tem nesse trecho, que Paulo fala desse propósito da lei aí, tá? Foi um resumo do que a gente viu em uma hora, né? Então o pessoal que não viu semana passada, depois tem um áudio no Facebook, lá você pode estar conferindo, tá, os detalhes. Agora a gente vai entrar numa sessão aqui que ela é bem espinhosa, bem difícil. Eu diria que ela não é difícil de ser percebida na nossa vida. É uma realidade que todo mundo vai olhar para o texto e dizer, poxa, isso parece que tem a ver comigo. Mas o texto é difícil de ser entendido, por causa de algumas palavrinhas que Paulo usa. Eu diria que só Apocalipse mais difícil que isso aqui. Só. E por muito pouco também. Apocalipse é difícil, né? E a gente já falou a semana passada que nessa exposição do capítulo 7 aqui, principalmente essa parte final, eu vou estar colocando algumas possibilidades, não é isso? Eu vou trazer aqui aquilo que eu acho que é mais coerente com o texto e com o todo da Escritura, e trazer outras possibilidades de outros cristãos que pensam um pouco diferente, né? E a gente viu também o fato de haver alguma divergência em um texto bíblico não significa que os que têm essas divergências creem em coisas opostas. Não, porque a Bíblia, no todo, ela é clara a respeito do que Deus quer que a gente faça, mas nos detalhes ela é um pouco, dependendo do texto, ela tem sua dificuldade. Só lembrando que o Pedro falou, Paulo escreveu coisas difíceis. Você vai ver hoje o que é coisa difícil para Paulo. O negócio é tenso, tá? Então vamos lá. Vamos passo a passo. Se não entender, você pergunta, para e pergunta, e a gente vai prosseguindo. A Karina vai ler aí o versículo 13
E depois eu mostro o imbróglio todo da coisa. Não sei se a gente sai, não vai ser 14 hoje, mas eu vou tentar. Vai lá. Acaso bom se me tornou em morte?